E nesse episódio de hoje, que é o episódio número 4, nós vamos falar sobre quais habilidades deve ter um perito financeiro. Quais habilidades deve ter um perito financeiro? Bem, a primeira habilidade, né, que eu selecionei aqui, que eu julgo, né, ser essencial, que você precisa desenvolver, né, se você quer entrar nesse mercado, né, e começar a ter uma nova renda com perícia financeira, é a habilidade de analisar textos, né? Por que isso? Uma vez que você vai ser nomeado como perito do juízo ou vai ser indicado como assistente técnico das partes, né, seja do autor ou do réu, você vai precisar analisar o processo judicial. Então você precisa, né, analisar a petição inicial, analisar a contestação do réu, você precisa analisar as decisões, né, do juiz, eventualmente até a sentença também você vai precisar analisar. Então, tem documentos ali, né, dentro do processo judicial que você vai precisar analisar e interpretar, tá? E isso é uma das primeiras coisas que o perito faz, né, dentro do processo. Até mesmo porque, para que o perito tenha condições de dizer se aceita ou não aceita, né, a nomeação, se vai ter condições ou não de realizar a perícia, é necessário fazer toda uma análise, né, dos textos, dos documentos, seja da petição inicial do autor, da contestação do réu, né, analisar o que está escrito ali nos quesitos, identificar qual é o objeto da perícia, o que, que o juiz está querendo. Então, tudo isso é necessário. Então, é importante que você desenvolva essa habilidade, né, de analisar textos. Uma outra habilidade é a análise investigativa, né? Bem, você é um perito financeiro, então, como perito, você tem que buscar a verdade, né, a respeito daquilo que está sendo discutido. O juiz ele nomeou o perito, né, como seu auxiliar, que é um especialista na matéria que está sendo discutida, né? Tem um fato ali controverso que o juiz não domina, o juiz não tem conhecimento técnico nem científico, né? Para entender o que está acontecendo, né? Para identificar, digamos assim, analisar, né, corretamente e julgar, né, uma determinada situação, um fato controvertido. Então ele conta com a ajuda do perito. Então o perito ele precisa buscar essa verdade. Então, além de toda uma análise, né, textual dos documentos, dos contratos, das petições, o perito ele vai precisar buscar indícios dentro do próprio processo a respeito, né, daquilo que está sendo discutido. Então, o perito ele vai precisar analisar contrato, ele vai precisar procurar um documento dentro dos autos. Então, ele vai desenvolver ali procedimentos investigativos dentro do processo judicial. Então, é necessário que você também desenvolva, né, esse senso de pesquisa, de investigação, de procura, né, de um determinado indício que você vai precisar utilizar na construção do seu laudo pericial. E como eu já falei, o perito também ele vai precisar desenvolver, né, a habilidade de analisar documento, tá? Então, dependendo do que está sendo discutido, dependendo do assunto ali, né, que está sendo discutido no processo, o perito vai precisar analisar certos documentos, tá? Então, você vai precisar ter conhecimento, né, de contrato, então, evidentemente, né, que você vai ter que analisar um contrato. Então, esse contrato tem ali as suas cláusulas.
você precisa identificar quais são as cláusulas, né, digamos assim, obrigatórios desse contrato, onde você vai extrair determinados dados desse contrato. Você vai precisar entender como é que por exemplo, a construção de uma nota fiscal, de um extrato, né, de uma fatura de cartão de crédito, por exemplo. Então, a fim de que você consiga extrair desses documentos, né, a partir desses exames documentais, extrair os dados que você vai utilizar na construção das planilhas de cálculo e também na elaboração dos laudos que você vai precisar realizar. Agora, como a gente atua dentro de um processo onde está se discutindo, né, evidentemente, matérias financeiras, como seria o caso, por exemplo, de um questionamento do autor contra um banco réu, onde o autor está questionando a abusividade de juros, eventualmente, né, ou supostamente praticada pelo banco réu. Então, é um conhecimento que você vai precisar, digamos assim, ter, né, e desenvolver é o da matemática financeira, né? Você, como teve uma formação de contabilidade, administração ou de economia, ou quem sabe de atuária, por exemplo, você, evidentemente, que você estudou matemática financeira, você sabe, né, tem um bom conhecimento de matemática financeira, pelo menos aquela matemática financeira mais básica. Acontece que a matemática financeira que a gente utiliza, né, nas perícias financeiras é uma matemática financeira mais aplicada a esse contexto do que está sendo discutido dentro do processo. Então, existe uma matemática financeira, né, contextualizada, aplicada, por exemplo, a questões envolvendo conta corrente, né, cheque especial, envolvendo o cartão de crédito, envolvendo crédito consignado, empréstimos, financiamentos, né? E eventualmente determinadas linhas de financiamento de crédito especiais que você vai precisar conhecer, tá? Então, existe aí uma matemática financeira que você vai precisar desenvolver, tá? Não é, evidentemente, nada muito complicado, mas é uma matemática que você precisa aprender a aplicar a esse contexto. Então, na verdade, é mais no sentido de você entender o contexto, tá? Um pouco dessa legislação aplicada, né, a cada situação, cheque especial, cartão de crédito, consignado, né? Para saber como aplicar essa matemática financeira em cada caso, tá? E outra habilidade que você vai precisar desenvolver é uma habilidade assim mais procedimental, né? Que é o uso da planilha eletrônica, basicamente do Excel, tá? Por quê? Boa parte dos cálculos que nós vamos fazer, se não a grande maioria dos cálculos, serão realizados a partir, né, com o auxílio do Excel, que é uma planilha eletrônica, né? E essa planilha eletrônica ela permite que a gente possa fazer modelagens. Então é muito fácil utilizar o Excel, né? Porque trabalha com linhas e colunas, então é bem plástico. Conforme a necessidade, a gente abre uma linha, a gente abre uma coluna, e tem muitas fórmulas do Excel que a gente pode utilizar a nosso favor, né, para acelerar e automatizar os cálculos que a gente vai precisar realizar. De forma que
Se você tiver um determinado trabalho, né, digamos assim, já pronto em uma planilha Excel de um outro trabalho que você já fez, né, provavelmente você vai conseguir reaproveitar, né? E ao reaproveitar esse trabalho, né, essa planilha que você fez, né, como você fez no Excel, então você vai conseguir adaptar ao novo trabalho que você vai fazer. Então, isso nos faz ganhar bastante tempo, dinamismo, né? E com isso a gente consegue ter mais produtividade e assertividade no nosso trabalho, tá? Então, o uso da planilha eletrônica é uma habilidade que você vai precisar desenvolver também, tá? Não é, digamos assim, não será necessário você desenvolver um uso, né, de Excel super avançado, nada disso, tá? É basicamente o Excel ali, onde você tem que construir uma planilha mesmo, né, uma grande tabela. Você vai utilizar bastante as fórmulas mais básicas, né, do Excel. Agora, tem algumas fórmulas que são bem interessantes, né, e que nos dão um ganho incrível, né, de produtividade, que são algumas funções como, por exemplo, o PROC-X, PROC-V, né? Que a gente pode utilizar bastante. Agora, fora algumas funções, a gente não precisa utilizar, digamos assim, um Excel super avançado, tabela dinâmica, né? Essas coisas não, tá? Mas o uso do Excel é importante que você desenvolva, tá? Para que a gente tenha uma maior produtividade, né? Uma vez que você, quem quiser viver de perícia, por exemplo, quiser ter a perícia, né, como sua principal fonte de renda, então você evidentemente vai querer fazer muitos trabalhos. Então, sendo assim, o Excel vai te ajudar bastante, tá? Só para ter uma ideia, em algumas situações, um cálculo, né, ou uma planilha que você faria aqui, por exemplo, de forma normal, né, manual, vamos dizer assim, você levaria, sei lá, 2 horas para fazer uma determinada montagem, utilizando uma simples função do Excel, como por exemplo o PROC-X, você acelera isso em frações aí de segundos, você desenvolve o mesmo cálculo, tá? Então tem alguns macetes, algumas funções aí que a gente precisa dominar, tá bom? Então é isso. Essas são algumas das habilidades que eu acho que você vai precisar desenvolver, né? Se você quer ganhar dinheiro na área de perícia, né? Se você quer ganhar aí de 2 a 5 mil reais por laudo em perícias financeiras, né? Você vai precisar analisar textos, contratos, petições, tá? Então, existe uma maneira de fazer isso. Você não precisa ler o processo todo, tá? Então, você precisa entender quais são as partes mais importantes de cada documento, né, para ir direto ao assunto, tá? Inclusive ganhar produtividade e não deixar passar nada que seja importante. Análise investigativa, né, ser uma espécie ali, quase que um Sherlock Holmes ali dentro do processo, né, procurando ali documentos, indícios, tá? Análise documental, que é importante você conhecer cada documento, né, como é que é o layout dos documentos, o que que um documento precisa ter, o que que ele contém, até mesmo para você saber o que procurar e onde extrair, de onde extrair os dados que você vai precisar para montar e elaborar uma planilha de cálculos. O uso da matemática financeira é instrumental, né? Você é a matéria-prima ali do perito financeiro e a planilha eletrônica é uma das principais ferramentas de trabalho do perito judicial financeiro. Bem, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado, né, mais a dar mais um passo nessa caminhada, nessa jornada rumo
né, a conquista desse mercado de perícia financeira, né, que nos dá uma excelente rentabilidade, vai te dar com certeza muita valorização, né, como profissional, então nos oferece uma excelente rentabilidade.